Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com XML no ABAP. Eu criei um report e uma classe para demonstrar para vocês como converter uma string de XML para uma variável ABAP como uma estrutura ou tabela interna e ao inverso também, de uma tabela interna ou estrutura para uma string XML. Então a gente vai ver como fazer isso na prática. Nesse report, eu tenho aqui as variáveis que a gente vai usar nas conversões, tá? E eu tenho basicamente três forms. O fill, para preencher os dados que a gente vai usar nas conversões. Esse, automática, a gente vai fazer as conversões utilizando uma classe standard, tá? E o form manual faz também as conversões, só que de forma manual, ou seja, a gente vai ler o XML e vai preencher a variável ABAP manualmente, campo a campo, e ao contrário também, vai ler a variável ABAP e vai gerar um XML correspondente. No form fill, a gente está carregando os dados da tabela sairport, que é aquela tabela de aeroportos, e jogando na tabela interna aqui. Estamos preenchendo campos do cliente, tá? Tem uma estrutura aqui de cliente. E temos uma estrutura de ordem, que também tem o cliente, tá? Ela recebe aqui o cliente, data, hora, número da ordem, peso total, valor total. Aqui a gente está preenchendo alguns campos do item, tá? Posição, código do material, descrição do material. Aqui a gente está preenchendo uma condição do item, no caso aqui é uma condição de desconto. Então tem o campo de posição para que item essa condição está se referindo, a sequência da condição, tipo da condição, é um desconto. Montante e valor se refere ao valor da condição, tipo a 10% de desconto. Tá? A gente pega essa condição e adiciona dentro do item. Aqui tem uma segunda condição, que a gente adiciona também no primeiro item. E depois a gente adiciona o item dentro da ordem, tá? Então, uma ordem pode ter vários itens. Então, a gente está adicionando aqui. Aqui a gente está preenchendo dados de um segundo item e adicionando na ordem também. Então, a gente está montando aqui uma base de dados para utilizar nas conversões, tá? O form automática, a gente vai fazer várias conversões. Por exemplo, com uma estrutura simples, que a gente vai pegar aqui os dados, no caso uma estrutura de cliente, e converter para XML. Depois a gente vai pegar esse XML, essa string, e converter novamente para estrutura, tá? Então, estrutura para XML, XML para estrutura. Depois a gente vai converter aqui uma tabela interna em XML e depois XML em tabela interna, tá? E, por fim, vai ser uma estrutura complexa. Ah, mas qual que é a diferença de uma estrutura simples para uma estrutura complexa? A simples, ela tem campos simples no seu conteúdo, tá? Então, dentro dessa estrutura, você vai ter número, data, hora, texto, esse tipo de coisa. Você não vai ter uma subestrutura ou uma tabela interna dentro dessa estrutura, tá? Então, quando você tem essa configuração, a gente fala que é uma estrutura simples. Ou, quando você estiver debugando, você vai ver que lá no tipo vai estar Structure Flat, tá? É uma estrutura simples. Já na estrutura complexa, você pode ter uma subestrutura dentro dessa estrutura ou uma tabela interna também. Então, se você tem essa configuração, ela é uma estrutura complexa. E lá no debug, no tipo, você vai ver que está Structure Deep. Ela é uma estrutura profunda, tá? Então você tem essa diferença. Aqui a gente está pegando essa estrutura, convertendo para XML, e depois a gente vai pegar esse XML e converter para estrutura novamente, tá? Então todas essas conversões estão sendo feitas utilizando essa classe aqui, ó, a ZCL XML Utils, tá? Que é uma classe que eu criei e eu vou disponibilizar ela no GitHub, vou colocar o link na descrição do vídeo. Esse form também eu vou colocar, esse report eu vou colocar na descrição do vídeo também, tá? Caso vocês queiram executar aí no seu ambiente. Eu vou mostrar aqui como que está essa classe por dentro, né? Vou mostrar cada método desse para vocês dar uma olhada como que funciona, tá? E aqui embaixo eu tenho as mesmas conversões, só que fazendo de forma manual, tá? Então, estrutura para XML, estrutura simples, né? Para XML, XML para estrutura simples, tabela interna para XML, XML para tabela interna.
e estrutura complexa para XML e XML para estrutura complexa. Agora vamos dar uma olhada dentro dessa classe ZCL XML útil. Nessa classe você tem basicamente 4 métodos. 2 utilizando as classes standard, tá? A conversão direta delas. E 2 métodos utilizando a conversão manual, que a gente tem que ficar escaneando a estrutura, o XML, para conseguir fazer a conversão. Então, o que faz esse data to XML? Ele converte uma variável ABAP para string XML. Então, vamos dar uma olhada na implementação. Aqui, a classe principal é essa, a CL XML Document. Ela que faz toda a mágica, tá? Uma classe standard. A gente cria uma instância dela e primeiro a gente chama esse método, ó, create with data. A gente tem que passar a nossa variável ABAP, uma estrutura, uma tabela interna. Aí ele vai ler essa variável e vai já extrair a informação que precisa para trabalhar com o XML. Você pode fazer várias coisas com esse XML, tá? Aqui no caso a gente só vai converter para string. Então, para você fazer isso, você chama esse método, ó, render to string. Aí aqui eu estou passando esse parâmetro para ele formatar, né, para ficar bonito o XML com as quebras de linha, tabulação, tá? Para não ficar tudo numa linha só. E aqui a gente recebe a string XML, tá? Então é bem simples você usando a classe standard, tá? Basta fazer isso que ele faz a conversão para você. Agora eu vou voltar e a gente vai ver esse outro método, o XML to data, que você vai pegar uma string XML e converter para uma variável ABAP, uma estrutura ou tabela interna. Vamos dar uma olhada. Aqui, mesmo esquema. Você tem a classe aqui standard, cria uma instância, chama esse método parseString para ele ler a sua string XML e depois você chama o getData que te retorna os dados desse XML, só que no formato de estrutura ou tabela interna, tá? Depois estou dando um free aqui só para limpar aqui as variáveis que são utilizadas no processo, tá? Tem aqui os parâmetros também, tá? No outro método também tem os parâmetros, mas é bem simples, tá? É sempre o XML e a variável que você quer popular ou receber os dados, tá? E agora, esses dois métodos fazem a mesma coisa que o anterior, só que de forma manual. Então vamos ver esse data to XML manual. Aqui pode ver que a implementação é bem maior. Por quê? A gente tem que fazer tudo manual. Então a gente tem que converter uma variável ABAP para XML. Então o que faz aqui? Ó, vamos lá. Primeiro cria aquele tag, né? Todo XML começa com esse tag aqui, do tag de versão, tá? Então tem uma lógica aqui. A gente vai preenchendo essa tabela com cada linha do XML. Aí ele lê a estrutura para extrair os metadados. Daí que tipo é esse dado? É um elemento de dados? Aí ele faz uma lógica. É uma estrutura? Faz outra lógica. É uma tabela interna? É outra lógica. Então, cada tipo de variável tem a sua lógica, tá? E aqui no final, tem os fechamentos de tags, tá? E tem uma parte recursiva aqui, por exemplo. Na estrutura, se você estiver lendo uma estrutura, e dentro dessa estrutura, se for uma estrutura profunda, você pode ter uma subestrutura. Então, se chegar nesse ponto, aí você tem uma validação aqui, ó. Se for estrutura do tipo 1, do tipo 2 ou tabela interna, ele chama o mesmo método para fazer esse processamento recursivo. Então ele está chamando o mesmo método, ó, data to XML manual. Ó, data to XML manual. Aí você pode ter quantos níveis você quiser no XML, tá? Ele vai conseguir ler esse XML e converter para dados ou de dados para XML. Aqui na tabela interna é a mesma coisa. Você pode ter uma tabela interna e dentro dela tem uma estrutura, e dentro dessa estrutura pode ter outra estrutura ou outra tabela interna. Então aqui tem a mesma recursividade, ó. Tem essa validação para conseguir ler nesse nível de profundidade, vamos dizer, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, né, para ver como funciona, debugar essa parte, fiquem à vontade, tá? Agora, o último método, que é o XML to data. Então, convertendo uma string XML para dados ABAP. Aqui é a mesma coisa, lê o XML, depois ele pega o primeiro nó, que vai ser o nó root, né, o nó raiz.
Aí tem os mesmos tratamentos, ó. É um elemento de dados, é uma estrutura, é uma tabela interna, tem a parte recursiva aqui também, tá? Então, depois podem debugar, para vocês entenderem melhor. Agora a gente vai executar aquele reporte para a gente entender como funciona essa conversão. Aqui no report já tem um breakpoint aqui no código para a gente parar e começar a entender o que ele faz. Então, vou executar aqui. Primeira coisa é preencher as variáveis que a gente vai usar no processo de conversão, tá? Então, vou entrar aqui, ele vai preenchendo, ó. Temos aqui a tabela interna, a estrutura de cliente, tá? Então, ele vai preenchendo aqui. Vou pular essa parte. Agora a gente vai ver como faz a conversão automática, utilizando aquela classe standard para fazer todo o processo. Primeiro teste é converter essa estrutura de cliente, essa estrutura simples, para XML. Então temos aqui a estrutura com KUNNR nome, 2 e José da Silva, e temos um XML vazio, tá? Então quando a gente executar esse método, ele vai gerar um XML. Executei, gerou um XML, ó. Se você quiser ver de uma forma mais amigável, é só clicar aqui e clicar em XML Browser. Aí ele te mostra aqui já indentado, colorido e tudo mais, tá? Vou voltar, então aqui a conversão deu certo, tá? Ele converteu de dado para XML. Agora é o contrário, ele vai converter de XML string para estrutura. Então aqui temos o XML e a estrutura está vazia, tá? Eu dei um clear aqui, ó. Então vou executar o método e ele vai preencher essa estrutura, ó. Vou apertar F6. Olha lá, preencheu. Então deu certo aqui também, tá? Agora a gente vai ver como que é a conversão de tabela interna. Eu tenho aqui uma tabela interna de aeroportos com 53 aeroportos, tá aqui. E eu tenho uma string XML que está vazia. Vou executar o método. Está aqui o seu XML com 53 aeroportos, tá? Cada aeroporto está dentro de uma tag item, tá vendo? E dentro de cada item tem os campos do aeroporto, tá? Agora a gente vai converter de string XML para tabela interna de aeroportos, que a gente deu um clear aqui, ó. Então, isso aqui vai virar uma tabela interna. Vou apertar F6. Preencheu corretamente. Agora a gente vai ver como funciona com estrutura complexa. Eu tenho aqui essa variável lsOrdem e uma string XML que está vazia, tá? Vamos dar uma olhada aqui na ordem. Eu tenho VBEL, data, hora. Tenho uma estrutura aqui, ó, dentro dessa estrutura, por isso que ela é uma estrutura profunda. Vou abrir aqui, tem os campos da estrutura. Aqui eu tenho uma tabela de itens, tenho 2 itens. Se eu entrar, tá aqui os 2 itens. E dentro de cada item eu posso ter uma tabela de condições. Dentro desse primeiro item eu tenho 2 condições, ó. Vou entrar aqui e está aqui. Então podem ver que são bastante níveis que o XML tem, tá? E a estrutura também. E para mostrar aquela questão da estrutura profunda, ó, tá vendo? Essa estrutura tem subestruturas e uma tabela interna também, dentro dessa estrutura. Por isso que ela é uma estrutura deep, tá? E essa estrutura de cliente, ela é uma estrutura flat, tá vendo? Então ela é uma estrutura simples. Então você tem essa diferença, né, de uma estrutura deep e uma estrutura flat. Então vamos lá, vamos para a conversão. A gente vai converter isso para XML. Vou apertar F6. Gerou XML, ó. Então tem a estrutura aqui principal, né, que está dentro do tag data. Aí tem os campos aqui. Quando eu chego numa subestrutura cliente, ele gerou tags dentro do cliente. Aqui eu tenho a tabela de itens. Dentro do item eu tenho, da item tab, eu tenho os itens, tá? E dentro do item eu tenho os campos do item e a tabela de condições. Deixa eu abrir ela aqui, tá? Então, deu tudo certinho. Agora, a gente vai fazer a conversão de XML string para estrutura profunda, estrutura complexa, tá? Vou apertar F6. Olha lá, preencheu tudo pra gente. Beleza? Então, deu tudo certo aqui, tá? Na conversão automática, que é utilizando as classes standard, tá?
Agora a gente vai ver a outra forma, a manual. Vamos lá, é o mesmo processo, ó. De cliente para XML. Vou gerar. Olha lá, os dois campos estão aqui, deu tudo certo. Agora de XML para estrutura de cliente. A gente limpou os campos do cliente e vou apertar F6. Também deu certo. Agora com tabela interna. Aeroportos para string XML. Gerou aqui. String XML para aeroportos. Gerou aqui. Estrutura complexa. Dados para XML. Gerou XML aqui complexo. E a última parte que é XML para estrutura. Vou apertar F6. Preencheu aqui, tá? Concluindo, a gente viu que é bem simples trabalhar com XML. Você tem aqui métodos de conversão de dados para XML, XML para dados, tá? Caso você tenha um cenário mais complexo, que esses métodos não estão te atendendo, vamos supor, você tem um XML que tem atributos e algumas coisas não estão funcionando usando esses métodos. Você pode usar os métodos que eu fiz de forma manual para fazer uma leitura personalizada, tá? Do jeito que você precisa. Tem mais uma forma de trabalhar com XML que eu não falei no vídeo, que é XML Transformations, que é uma outra forma de você converter XML para dados e dados para XML. Caso eu for falar desse tema, eu vou fazer um vídeo específico disso, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais!